Pode se sentar. Quando a gente ouve uma história como essa que o Glauco trouxe da mulher que veio aqui pedindo oração por alguém, pelo marido, né, pelo homem que estava ali no hospital, e ele desenganado pelos médicos, depois a gente descobre que foi para o quarto. Isso emociona. Quando a gente ouve histórias do que Deus está fazendo no nosso meio, isso será que é normal? Quando a gente ouve a história que nem o Felipe falou, o cara virar e falar do ser superior, promove esses encontros, isso é normal? Quando a gente ouve e quando a gente lembra daquilo que Deus fez pelas nossas vidas, isso é normal? Obrigado, Sr. Luiz. Isso é normal? Confesso que não era esse começo que eu tinha pensado para começar a palavra de hoje, mas na hora da oração eu sentei ali no fundo, peguei e fui anotando aqui algumas coisas. Salmos capítulo 8, versículo do 3 ao 4. Lá diz algo interessante. Nosso Deus, Ele é um Deus poderoso, Deus dos deuses, Senhor dos senhores, aquele que era e o que há de vir. A porta que Ele fecha e a porta que Ele abre, não há outro Deus além dEle. Como o Felipe disse, quando você anda por um jardim e você vê uma flor, quem criou aquilo na sua beleza foi Deus. Quando você olha para o céu azul, quando você chega numa praia, quando você chega num cenário incrível, quem criou aquilo não foi o homem, não foi alguém que um dia sentou e desenhou aquilo e imaginou que ia ser assim, não, foi Deus. O nosso Deus é um Deus poderosíssimo. Tanto é que os judeus, daqui a pouco eu leio esse Salmos 8, tanto é que os judeus, por respeito ao nome de Deus, não dizem o nome de Deus. Nosso Deus é um Deus poderosíssimo. Eu tenho lido nos meus devocionais a história do povo indo a conquistar a terra prometida, e agora estou lá já na fase de Saul, a inveja de Saul com Davi. E aí quando você lê esse contexto, você fala, olha o que Deus fazia no meio do povo de Israel. Não, você vai lá e vai vencer aquele outro exército, mas como se eu não tenho pessoas para isso? Não, Deus ia lá e confundia aquele exército e Israel vencia. Vê a história de Gideão. Gideão lutou contra milhares, apenas com 300 homens. E o mais doido de tudo, o mais doido no bom sentido, o mais incrível de tudo, é que quando você pega a história, você vê que Gideão estava lá, de repente, o povo lá teve um sonho, que Deus entregaria a eles nas mãos dos judeus, dos israelitas, e qual que foi o papel de Gideão? Simplesmente sair gritando, os caras ficaram desesperados, se matando entre eles. Nosso Deus é um Deus incrível, incrivelmente poderoso. E aí quando você vai para Salmos 8, versículo 3 e 4, vai dizer uma coisa incrível. Quando contemplo os céus, obra dos teus dedos, a lua, as estrelas que ali firmaste, versículo 4. Pergunto, que é um homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Quem somos nós diante de um Deus que faz tudo isso? Quem sou eu diante de um Deus tão poderoso desse jeito? Quem sou eu? E aí a gente lembra o que o Felipe acabou de falar na oração, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho por você. Então, mesmo Ele sendo esse Deus poderosíssimo, incrível, cheio de poder, Ele ainda se importa com você. Ele te ouve. Ele te ouve. Quando você orar, não faça como os pagãos fazem. Vá para o seu quarto e o seu Deus vá para o seu quarto em secreto, e o seu Deus em secreto te recompensará. Nosso Deus é um Deus que nos ouve. O que aconteceu quando Jesus morreu na cruz? No último grito dele, quando ele falou tetelestai, não é? O que aconteceu? O véu do templo se rasgou. O que isso significa? De forma
prática para a gente. Aquilo que nos separava de Deus, não nos separa mais. O que tinha para dentro do véu? O que tinha para dentro do véu? A arca. A arca era o símbolo da presença de Deus. Antigamente a arca era tampada com véu. Logo eu não posso entrar, eu não sou sacerdote. Se eu entrar, eu morro. Mas quando Jesus dá o último grito, o último suspiro, o véu rasga. Logo, Alex, você pode entrar agora no Santo dos Santos. Agora você fala com esse Deus que abriu o Mar Vermelho. Agora você fala com esse Deus que fazia um orvalho que caía no chão virar pão. Agora você fala com um Deus que te ouve. Que te ouve. A lógica do nosso Deus é como diz, tem um livro que fala, o reino é invertido. Todas as religiões, elas vão falar o que para você? Busque a iluminação, busque para se tornar um Deus. Já ouviram a história de Buda? Buda não é uma pessoa só. Qualquer um na religião pode se tornar um Buda. Por quê? Você vai buscando a iluminação, sendo uma pessoa incrível, uma pessoa boa, uma pessoa isso, até que um dia você alcança o Nirvana e vira Buda. Então você percebe, é uma lógica daqui para lá, nas religiões. Nosso Deus, a lógica é o contrário. É dele para mim. É dele por você. Ele fez isso. Mas para que ele fez isso? Quem é o homem para que com ele te importes? Nosso Deus é um Deus de amor. E agora eu entro na pregação. Só que muitas vezes a gente torna isso normal. Muitas vezes a gente ouve isso e fala, caramba, que incrível. Mas passou. Ficou normal. Parece que a gente não sente mais nada. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo para os casados, ou quem namora, quando você conhece a pessoa que você hoje está casado. Quando eu conheci a Thalita, cara, eu lembro até hoje, eu olhei e falei, meu Deus, que menina bonita, cara. Meu Deus, eu preciso conversar com ela. E a Thalita, ela, talvez os homens vão me entender, mas quando a gente conversa entre os homens, você fala que existe aquele tipo de mulher que você fala assim, cara, essa daí é muita areia para o meu caminhão. É o tipo de mulher que você vai olhar e vai achar bonita, mas você nunca vai namorar, não rola. É só que você fala, quem sabe. A Thalita, de verdade, era isso para mim. Eu falei, nunca vai rolar. É bonita, mas nunca vai rolar. Tempos depois, namoramos, estamos casados, e eu lembro que no dia do casamento, eu olhava e falava assim, caramba, rolou. Que doideira. Que incrível isso. Nossa, é Deus mesmo, né? Porque por mim, pela beleza, não rolava. É Deus pela misericórdia dele. E eu lembro desse amor. Eu lembro de, cara, que incrível que a gente está vivendo. Sabe qual é o problema? Sou péssimo de data, mas acho que é 12 anos, né, linda? Você está aí assistindo, se eu estiver errado, depois você me corrige. 12 anos depois, o que acontece? Agora é normal. Primeiro ano de casamento é te amo a cada 2 minutos. 2 minutos você fala, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. E a Thalita recebendo, ai que lindo, ele é demais, ele é demais. É assim. E o pior de tudo é que você faz isso, pior não, o melhor, você não faz isso por uma obrigação. Você faz isso porque você sente, ai que da hora, eu estou casado com ela. 12 anos depois, às vezes, o que acontece? Dia dos namorados. Ai, eu tinha que ter feito alguma coisa, né? Aniversário de casamento. E aí? Isso eu estou falando 12, tem casais que têm 30, 40 anos. Aquilo que era incrível, caiu numa rotina. E uma vez, eu já ouvi alguns conselheiros de casais falarem que a restauração de um casamento frio é você lembrar quando você começou a namorar. O que você sentiu? O que você sentiu naquele dia? Quando você olhou? O que você sentiu naquele momento? Pô, você sentiu alguma coisa para estar junto. Isso restaura. Quando a gente cai na rotina, aquilo que um dia lá atrás foi, meu Deus do céu, hoje já não tem tanta graça. Vamos falar outro lado? Lembra daquele joelho no chão, orando por um trabalho?
Porque você estava precisando de uma vaga de emprego. Lembra? Nossa, eu vou até jejuar, eu vou pedir para todo mundo orar, eu vou buscar de uma forma que eu nunca busquei, porque falaram que se eu buscar de uma forma que eu nunca busquei, Deus vai agir de uma forma que Ele nunca agiu. E eu arranjo emprego, eu dou testemunho, eu falo tudo, eu fico feliz, eu dou o maior dízimo que eu já dei na minha vida. E eu vou, e esse chefe é muito chato, né? Meu Deus do céu. Como é chato pegar o ônibus agora, porque voltou, né? Voltou essa história de home office, de presencial. Quando eu entrei era home office. Agora é presencial, tem que pegar o ônibus. Olha que empresa chata. Não, vale refeição é horrível. É horrível. Mas você não tinha orado? Não era uma resposta de oração. Mas peraí, a resposta de oração agora virou peso? Não, é porque virou normal. É porque virou rotineiro. É porque perdeu a graça. E isso é comum na nossa vida. E não só na nossa. E não só na nossa vida. 1 Samuel, capítulo 2, o Felipe pregou esses tempos sobre a história de Eucana, Eucana, né? Samuel, e eu estava lendo a história aí, né, o livro de Samuel. Em 1 Samuel, versículo 2, no capítulo 12, a gente vai ler alguns trechos, conta a história de dois caras. Deixa eu lembrar do nome deles para não falar besteira. Ofni e Finéias, os filhos de Samuel. Os filhos de Eli. Olha que interessante isso. 1 Samuel 2, versículo 12. Vamos ler do 12 ao 17 e depois a gente pula, do 22 para o 25. Os filhos de Eli eram perversos. Não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote, ou seja, o auxiliar deles também, vinha com um garfo de 3 dentes na mão, e enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou travessa, ou caldeirão, ou caçarola, e o sacerdote pegava tudo para si que vinha no garfo. Assim faziam com todos os israelitas que iam ali a Siló. Antes mesmo de queimarem a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia o homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço dessa carne aí para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. Se o homem lhe dissesse: deixe primeiro a gordura se queimar, então pegue o que quiser, o auxiliar respondia: não, entregue a carne agora, senão eu a tomarei à força. O pecado desses jovens era muito grande aos olhos do Senhor, pois tratavam com desprezo a oferta do Senhor. Vamos para o versículo 22. Mas antes disso, só explicando, a oferta que era trazida deveria ser totalmente queimada. Aquilo que sobrava dessa oferta totalmente queimada, aí sim o sacerdote podia se alimentar daquilo. Perfeito? O que eles faziam aqui? A carne está assando aí no meio, ele dá a carne aqui. Não, mas deixa queimar. Você vê que alguém fala para ele, deixa queimar a gordura. Ele fala, não deixa queimar a gordura, eu quero essa carne. E eu não quero ela assada, eu quero ela crua. Isso, diante do que Deus já tinha explicado para eles lá, para Moisés, Deus já tinha dado todo o direcionamento. É assim que se faz. É assim que se faz, sacerdotes. O que os filhos de Eli estão fazendo? Me dá essa picanha aí, não estou nem aí para o que Deus falou. Me dá essa carne do jeito que eu quero. Esquece o que Deus falou. Versículo 22, continuando. Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que os seus filhos faziam a todo Israel, que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro, ou seja, pior ainda, eles se deitavam ali na entrada do templo, da tenda do encontro. Por isso lhes perguntou: por que vocês fazem essas coisas? De todo povo, ouça a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é boa a notícia que se comenta no meio do povo do Senhor.
Se um homem pecar contra outro homem, Deus pode defendê-lo. Se, porém, pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Olha que forte. Contudo, os filhos não deram atenção à repreensão do pai, pois o Senhor queria matá-los. A gente está falando de 2 homens, filhos do sacerdote Eli, vivendo numa época onde a manifestação do poder de Deus era algo visível, onde até pouco tempo atrás o povo tinha saído, pouco tempo não, né? Não sei quantos anos, mas muito menos anos do que a gente hoje, o povo tinha saído do Egito, o povo tinha visto praga, o povo tinha visto o mar se abrir, o povo estava constantemente guerreando com os povos ao lado e vencendo, porque Deus estava com eles. A gente está falando de 2 jovens, 2 homens, que não estavam vivendo um momento onde Deus não falava, que não estavam vivendo um momento onde eles não viam Deus agir, que não estavam desviados, longe da presença de Deus. Não, o pai deles era Eli, era o sacerdote, era o que servia, era o que oferecia sacrifício, era o que estava constantemente dentro do Santo dos Santos, dentro do tabernáculo. São pessoas que cresceram vendo as coisas de Deus acontecendo. Só que por algum motivo, aquilo que era sobrenatural se tornou normal para eles. Aquilo que há pouco tempo era, meu Deus do céu, primeiro se tornou, é Deus de novo, até se tornar, deixa eu pegar a minha parte e não estou nem aí para Deus. Existe um grande risco na rotina. A rotina ela é boa. A rotina ela é boa. A gente fala que a rotina para quem vai começar a academia é perfeita, porque é horrível você começar, depois seu corpo acostuma e a rotina te ajuda a manter. Mas para N outras coisas, a rotina pode tirar a paixão. A rotina pode tirar a beleza daquilo que um dia você viveu. Eu fui procurar no meu grande amigo chamado ChatGPT, para ele me explicar o que é e como se forma uma rotina. E é interessante que ele trouxe são basicamente 5 passos para uma rotina acontecer e te ajudar a firmar ela na sua mente. Primeira rotina é a repetição. E aí quando você casa isso com a história dos filhos de Eli, quando você puxa as orientações de Deus para o sacerdote, existiam os horários certos para fazer a oferta, existiam as festas onde tais ofertas deveriam ser realizadas de tais formas, cortando, movimentando o animal em cima do altar. Existia uma repetição daquilo que deveria ser feito. Quanto mais repetição existe, maior a tendência de algo se tornar uma rotina. Segundo ponto, gatilhos. Uma rotina vem com algum gatilho. Alguma coisa ativa essa rotina. Imagina que no contexto deles era todo dia acordar, colocar o colete sacerdotal. Então todo dia eu sei que, mais um dia, mais uma segunda-feira eu sou sacerdote. Mais uma terça-feira eu sou sacerdote. Mais um dia eu sou sacerdote. Tem um gatilho para todo dia eu repetir aquilo que eu já faço. Terceiro, recompensa. Qual que é a recompensa do sacerdote? O que Deus diz que é a recompensa do sacerdote? Deus diz que a recompensa do sacerdote é servi-lo. A recompensa do sacerdote é se alimentar com aquilo que sobrava do altar, é ser cuidado por Deus. Tanto é que o levita, na distribuição das terras do povo, ele não tinha uma terra fixa. O povo, Deus mesmo falou, ó, cada tribo vai separar um espaço de terra para os levitas. Por quê? Porque eles dependiam do Senhor. Essa era a recompensa do levita. O que os filhos de Eli fazem? Qual que é a recompensa que eles querem? A carne. Qual que é a recompensa que eles querem? As mulheres na entrada do tabernáculo. Quando você tem uma repetição, você tem gatilho e você tem recompensa, aquilo começa a se tornar uma rotina. Quarto ponto, hábito.
quando você faz e ninguém diz para você parar. Olha que interessante, quando você pega aqui, a gente está lendo 1 Samuel 2. Conta ali que os filhos deles já causavam no meio do povo. Só que só depois que Eli vai falar com eles. Ou seja, eles já estavam fazendo há muito tempo, já tinham acostumado com aquilo. E o quinto e último ponto, identidade. Ele se torna aquilo. Eu sou sumo sacerdote. Não deixa eu queimar gordura. Se você não me der essa carne, eu nem apresento. Eu decido, eu falo, eu faço. A rotina, quando acontece esses 5 passos, ela impregna em você. Ela impregna na sua mente. E você repete o tempo inteiro. E é nesse momento que você começa a perder a paixão. É nesse momento que você começa a fazer tão no automático que você esquece tudo aquilo que Deus já fez. De novo, será que esses filhos de Eli não ouviram as histórias do que Deus fez com o povo no Egito? Será que os filhos de Eli não viram o que Deus fazia no meio deles? Viram. Só que o tabernáculo se tornou normal. A presença de Deus era comum. O assado ali, o holocausto, para eles já tinha virado churrasco. É quando aquilo que é incrível começa a se tornar normal. O sobrenatural se torna normal para a gente. E aqui, fazendo um parêntese só, tem uma grande lição para a gente que é pai, né? A gente que é pai, o nosso papel, pai e mãe, o nosso papel é inculcar na cabeça dos nossos filhos, não só as histórias do que Deus fez. Não é só inculcar na cabeça dos nossos filhos que Deus abriu o Mar Vermelho, mas é inculcar na história dos nossos filhos os milagres que aconteceram também nas nossas vidas, o milagre que aconteceu na vida deles, e ser testemunho para eles. Uma coisa que eu me cobro muito é que meus filhos me vejam orando. Eu preciso que eles me vejam orando. Eu lembro que quando o Ben era pequenininho uma vez, antes de entrar na nuvem, né, na Nuvem Shop, eu estava lá eu e a Thalita tinha feito um propósito de oração, e eu lembro que a gente estava, acho que era todo dia à noite, a gente orava junto. Eu e ela, e a gente orava de joelho na sala. Eu lembro que uma vez a gente orando de joelho, quando eu abri o olho do lado, está o Ben com 1 ano e pouquinho de idade, de joelho também assim, com a mãozinha assim. Não estava fazendo nada, estava ali quietinho na dele. Mas ele está vendo. Ele está vendo o que eu estou fazendo. Olha a importância que a gente tem de guiar os nossos filhos dentro do caminho. E aí eu vou falar só mais uma coisinha desse parênteses. Até Provérbios 22 diz, né? Instrua a criança no caminho que deve andar, e mesmo com o passar dos anos não se desviará dele. Eu cresci na igreja. Eu cresci. Minha mãe se converteu, eu tinha 3 meses de idade, graças a Deus nunca me desviei. E eu lembro que quantas vezes eu já falei aqui, eu ouvi as pessoas contando o testemunho, falando, meu Deus, eu falo com Deus, e Deus me ouve. E eu falava, cara, mas eu faço isso desde pequeno. Qual que é a diferença? Não, porque eu orei e Deus agiu. Eu sei, eu já orei também, Deus já agiu comigo. O maior desafio para filho de crente é não tornar o sobrenatural normal. O maior desafio para a gente que está aqui todo dia é não achar que falar com Deus é como falar com qualquer outra pessoa. Durante muito tempo da minha vida foi assim. Mas o nosso desafio é não tornar isso normal. O meu desafio com os meus filhos é fazer com que eles entendam, nesse momento que são pequenos, o Deus que o pai deles serve, o Deus que a mãe deles serve. Mas eu preciso que um dia eles entendam o Deus que eles servem. Porque o dia que eles entenderem isso, eles não dependem mais do pai e da mãe. É a relação deles com Deus. E aí é a responsabilidade deles com Deus. Mas enfim, quando a gente, voltando para a história, quando a gente entra nessa rotina, quando os filhos de Eli entram nessa rotina, eles perdem a paixão, eles esquecem daquilo que Deus fez. E a gente pode entrar nisso, dentro da nossa rotina aqui.
Quando você se converteu, e aí eu estou falando de novo de algo que, como eu falei, eu não sei. Eu não lembro a primeira vez que eu fui na igreja. Eu não lembro a primeira vez que eu cheguei num culto e ouvi um louvor que me impactou. Não lembro. Eu sei que teve vezes que isso aconteceu na minha vida. Mas para quem aqui teve uma vida fora da igreja, se converteu e veio, você lembra do dia em que você chegou a primeira vez na igreja e ouviu aquele louvor, ou ouviu aquela palavra que você falou, isso está falando comigo? Você lembra aquele dia, ou aquela pessoa que chegou e falou com você alguma coisa, te pediu, não, eu vou te ajudar, eu vou te isso, e você falou, é o ser superior promovendo encontros? Não, é Deus falando comigo? Você lembra desse dia? Só que muitas vezes a gente esquece desse dia no meio do caminho. E aí, o que acontece? A gente vem para a igreja com preguiça. Hoje eu não vou orar, porque eu orei ontem. Ou melhor, uma que eu já ouvi, eu vou confessar para vocês que já fiz isso algumas vezes. Para que orar? Deus sabe o meu pensamento. Essa é a melhor, é a desculpa clássica. Se Deus sabe meu pensamento, por que eu oro? E aí a gente começa a perder a paixão que tinha naquele dia que, cara, Ele me ouve. Agora, o que eu faço? Eu nem falo. A rotina vai nos matando. A rotina vai matando o amor e vai matando a reverência. Até escrevi essa frase. A rotina levou os filhos de Eli a perderem a reverência com o santo, com o sobrenatural. Eles viam isso desde pequeno. E olha que interessante. Quando a gente puxa em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 ao versículo 9. Deuteronômio 6 é um dos versículos mais importantes do judaísmo. Eles chamam isso de Shama Israel. É a oração que todo judeu faz pela manhã. Inclusive, Jesus fazia, por ser judeu. O que diz lá, Deuteronômio 6, 4? Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje eu lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Fale sobre elas quando estiver sentado em casa, quando andar pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nas mãos e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e nos seus portões. O judeu, ele pega isso, ele faz o quê? Literalmente ele escreve no batente da porta, literalmente ele amarra isso no braço, literalmente ele põe uma caixinha aqui na testa dele. Depois procurem, isso é sério. Eles fazem isso mesmo, eles amarram uma corda no braço, com o chamar aqui, eles põem uma na testa, na casa deles, no batente, tem. Mas aqui não é literal somente. O que Deus está querendo dizer aqui é o tempo inteiro. Lembre-se, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e todas as suas forças. Pense nisso constantemente. Não transforme isso numa simples rotina. Esse é o problema. Eu amarro no meu braço e está tudo bem. Eu ponho na minha testa como os judeus fazem e está tudo bem. Eu faço como algumas igrejas têm, né? A galera vende o mesmo usar para pôr na porta, sei lá onde, e só de eu passar a mão e encostar naquilo está tudo bem. Não. Não é rotina. É relacionamento. A igreja pode se tornar uma tradição. E algo que eu vou só porque eu tenho que ir. Mas lembra daquele louvor que te impactou? Lembra daquilo que um dia te tocou? Lembra daquela palavra? O Felipão, quando ele prega, eu não gosto. Mas você lembra o dia que ele subiu, falou uma palavra que você falou, nossa, é para mim. Só que hoje talvez você olhe e fale, essa igreja está fria. A rotina nos mata. Existem,
católico nominal. E hoje existe o evangélico nominal. É aquele que só diz que é. É possível estar aqui dentro, dentro da igreja. É possível estar aqui em cima, pregando. É possível estar aqui em cima, cantando. É possível estar na porta. É possível estar na cantina. É possível estar no ministério infantil. É possível estar em qualquer ministério. Mas seu coração não estar aqui dentro. Eu estou fazendo porque eu tenho que fazer. Eu faço porque eu sou filho de Eli. Se eu pudesse, eu não fazia. Se eu pudesse, eu estava só comendo churrasco. Eu subo porque se eu não subir, eu estou na escala, eu tenho que cantar. Eu subo para pregar porque se eu não subir, o Felipe vai olhar torto para mim. Eu vou para a mesa de som lá porque se eu não for, o Cauê vai ficar enchendo o saco depois. A gente pode estar aqui dentro e isso ter se tornado tão rotina e tão comum na nossa vida que a gente perdeu o amor, que a gente perdeu a chama. E aí, às vezes, eu já vou dar um spoiler de uma coisa que eu vou falar daqui a pouco, mas enfim, às vezes a gente começa a julgar as coisas que estão acontecendo aqui dentro dessa nossa ótica, mas o problema não é aqui, o problema sou eu. Ai, que louvor frio que o Glauco cantou. Nossa, não senti nada. Talvez você não, mas de repente alguém do teu lado sentiu. E aí você fala que o problema é o Glauco. Não, às vezes o problema é você. Mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Como é que a gente percebe? Porque esse caminho da rotina, esse caminho de perder a paixão, ele é sutil. Ele é devagar. Vou dar mais um exemplo. Não sei aqui quantas pessoas já passaram uma necessidade a ponto de sentir fome. Não sei quem já passou por isso. Mas, quando você passa por isso, no dia que você tem um prato de comida, a oração que você faz agradecendo aquele prato de comida é uma oração que você nunca... Deus, obrigado porque eu tenho um arroz e feijão e farinha para comer. Como é que é a sua oração hoje, se você faz? Pelo prato de comida. Deus, obrigado pela comida que não me faça mal, amém, pronto, acabou. Senão esfria, né? Está frio, deixa eu comer rápido. Não estou dizendo que não se deve fazer, não estou dizendo que a gente não tem, mas você entende a diferença naquilo que um dia foi uma resposta incrível de oração para algo que se tornou normal na nossa mesa. E por isso que às vezes Deus dá um chacoalhão e ou a gente passa alguma situação, ou a gente ouve alguma história que se fala, eu preciso dar valor para o que eu tenho. E como é que a gente percebe isso? Uma passagem muito, muito, muito conhecida. E quando eu estava pensando nessa palavra, eu falei, tá, mas Deus, como é que a gente percebe que a gente está indo por esse caminho? Aonde está isso? Apocalipse 2, carta à igreja de Éfeso. E eu não quero ler do 1 ao 5 inteiro, eu quero ler por partes e explicando essas partes para vocês. Primeira parte, eu quero que a gente leia Apocalipse 2, versículo de 2 ao 3. Lá diz assim, quer colocar aí, Felipe? Valeu. Conheço as suas obras, o seu trabalho é árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. O que a gente vê aqui? Um povo que servia. Aqui não está falando com uma galera que não conhece. Não está falando com novos cristãos na fé. Está falando com uma galera firme. Uma igreja que conhece. Uma igreja que perseverou. Uma igreja que, lembra que quando o Felipe às vezes fala, quando torne a vida do pregador mais difícil? Quando um pregador subir aqui, deixa eu ver o que o Cauê falou. Tá certo. Não, Cauê, você viajou aqui. Eles faziam. Eles colocavam que pôs à prova os que dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eram impostores. Ou seja, a galera subia para pregar lá, e eles falavam, não, isso não está na Bíblia. Isso está errado. Vaza daqui, cara, você é impostor. Eles serviam, eles estavam atentos. Eles eram como nós. Estavam dentro da igreja. Parte 2. Apocalipse 2, versículo 4. No entanto,
Contra vocês tenho isto: você abandonou o primeiro amor. Faço no automático. Eu subo para pregar porque o Felipe pediu. Eu faço as coisas no automático. Não existe mais dentro de mim aquele primeiro amor de lá atrás. Como eu falei, não existe mais dentro de mim aquele... Ai, que incrível essa palavra. Ela é para mim. Ela foi para mim. Se perdeu isso no meio do caminho. É uma igreja que serve, que busca, que vai atrás, que bate de frente quando alguém está falando alguma coisa que não está na Bíblia, está servindo, está envolvida, está no dia a dia, está fazendo, mas não tem mais amor dentro dela. Não, mas Cauê, é impossível fazer isso. É difícil fazer isso. Não precisa falar, não precisa falar. Mas quantas vezes você já não trabalhou num lugar que você odeia e trabalha porque você tem que pagar a conta? Automático. Liga automático, estou nem aí para o meu chefe, odeio tudo que eu estou fazendo aqui, mas eu preciso, né? Às vezes a gente faz isso aqui. Eu preciso. Eu estou aqui, vamos fazendo. Vamos empurrando com a barriga. Vai rolando. Às vezes era isso. No entanto, contra vocês tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. E aí vem a parte 3. Versículo 5. Como é que eu resolvo isso, Cauê? Uma vez que eu percebo que eu estou no automático, uma vez que eu percebo que eu empurro com a barriga, uma vez que eu percebo que falta essa paixão dentro de mim, lá diz assim: portanto, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e faça as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Portanto, lembre-se de onde caiu. Quando começou isso? Quando essa frieza começou a aparecer no meu coração? Que momento foi esse? Qual foi o gatilho disso? Quando eu era mais novo, teve uma época da adolescência para ficar jovem, ali vai meus 18, 19, 20 anos, eu comecei a me envolver muito com teologia, com a questão mais social também, e comecei a estudar um pouco mais formas de igreja, como é que trabalhava. Eu já estava envolvido na liderança de jovens, na igreja e tal, e comecei a visitar a igreja. E aí você visita a igreja, mas você não visita a igreja só para tipo, ai que legal o culto. Você visita a igreja e fala, como é que esse pastor prega, que interessante, ele usa essa técnica, ele faz isso e tal, e você começa a ser aquele cara mais erudito, aquele cara que mais estuda um pouco mais. Aí lê, né, na época que estava bombando o Twitter, então segui um monte de gente no Twitter, teologia e tal, e eu percebi que eu comecei a ficar um cara muito mais ácido, muito mais crítico. Então eu tinha as igrejas que eu olhava, essas eu nem vou, porque essas aqui não pregam o evangelho. E eu já tinha colocado aqui, essas aqui eu não entro. Esses pastores aqui eu não ouço, nem me envolvo com eles. Na época o pastor lá da igreja era o pastor Edson, o pastor Eri. Se eles pregassem alguma coisa que eu não concordo, sabe de nada, eu que sei. E eu comecei a me tornar um cara muito ácido. A crítica ela é boa, a crítica é necessária, mas tem horas que você sabe que é na maldade. Tá aquele cara bem, pior que limão, quando você chupa um limão, eu estava assim. E aí tem um livro, eu já citei aqui algumas vezes, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Calma que não é um livro ruim, é um livro cristão. C.S. Lewis vale a pena ler. E esse livro é a história, enfim, depois eu explico para vocês. Mas é como se fosse um diabo maior ensinando a um diabo menor como afastar uma pessoa de Deus. E tem uma frase desse livro que diz assim: o homem se torna apegado às coisas exteriores da vida espiritual, à cerimônia, aos ritos, à liturgia, que pode facilmente estar longe do verdadeiro amor de Deus. Eu estava ali olhando como é que essa igreja trabalha com os jovens, como é que essa igreja trabalha o social.
E eu olhava isso, e eu achava, e aí eu ia para a igreja e falava, vamos colocar isso na igreja, vamos colocar como é que estrutura isso. Só que eu chegava na igreja, a igreja falava, não dá para fazer. E óbvio que não dá para fazer, porque eu estou olhando a referência de igrejas maiores, com outra cultura. E eu chegava e falava, não, mas essa igreja, a minha igreja está ruim. Nossa, que ridículo, nossa, o pastor sem visão. Liderança nada a ver. E eu era assim, por quê? Porque eu estava vendo num lugar e trazendo esse lado crítico ali para dentro. Eu estava olhando só, esquecendo Cristo, e olhando só os rituais, como a igreja se organiza, mas eu esqueci Cristo da história. Até um dia que me chamaram para ir numa igreja. Numa dessas igrejas famosas, grandes aí, né, não vou citar nomes, porque tenho amigos que são da igreja e podem se ofender, mas era a igreja que eu olhava e falava assim, isso daí é tudo umas besteiradas mesmo. Só que aí me encheram o saco, eu fui. E eu lembro que eu estava sentado no mezanino, no púlpito, lá em cima, aquele louvor, se eu não me engano, nesse dia, não era tão famoso aquele Livres para Adorar, do Juliano Som. Se eu não me engano, nesse dia eles tocaram lá. E cara, quem conhece Livres para Adorar, Juliano Som, é mó incrível, mó presença de Deus o louvor. Eu estava assim. Eu lembro até hoje que, só um parênteses, quando você vê o Juliano Som cantando, ministrando na igreja, ele ministra muitas vezes de costas, né? Ele não vira para o público, né? Em algumas igrejas. E eu lembro até hoje que eu olhava e falava, que japinha, nada a ver, de costas para a galera. E eu ali naquela acidez, até que o pastor subiu para pregar. E Deus me lembrou da mula de Balaão. E eu lembro até hoje. Na verdade, a mula era eu, né? Porque Deus falou exatamente assim. Se eu uso uma mula para falar com alguém, quem é você para dizer através de quem eu tenho que falar? E aí, nesse dia, portanto, lembre-se de onde caiu. Nesse dia eu olhei e falei, caraca, como eu estou sendo ridículo. Essa é a palavra. Percebe a sutileza de Deus? A sutileza do diabo? Ele não apareceu para mim em algum momento ali, chifrudo, com um tridente, falou, vamos falar mal da igreja. Ele foi só conduzindo, e eu achando que estava indo bem, até o momento que eu falei, cara, estou longe. E aí Deus vem e fala assim, quem é você, Cauê, para dizer por quem eu tenho que falar? E eu lembro que naquele dia eu chorei, e Deus usou muito aquele pastor, aquela igreja que eu achava que Deus não ia usar. Para fechar, o que eu gostaria de deixar para você hoje, lembre-se de onde você caiu. Perceba como é que está teu coração. Antes disso, perceba como está o seu coração. Se o seu coração hoje está sendo movido por uma obrigação, se o seu coração hoje está sendo movido por uma rotina, liga o sinal de alerta. Eu louvo a Deus, porque você ainda continua. Isso é uma bênção. Você não desistiu. Mas o caminho do diabo, ele é sutil. E você pode desistir em algum momento. Então, se você hoje percebe no seu coração que existe uma obrigação e falta o amor, liga o sinal amarelo. Liga o sinal amarelo. E aí, lembre-se de onde tudo isso começou. Quando esse sinal amarelo começou? Quando essa sutileza no meu coração começou? Quando esse jeito crítico começou? Quando esse coração de pedra começou a se formar dentro de mim? Quando eu comecei a me preocupar mais em reclamar ou falar do que está errado, ao invés de olhar para o que Cristo está fazendo? Quando? Quando? Essa é uma pregação para velho de guerra. Essa é uma pregação para velho de igreja. Não é pregação para novo. E eu creio que eu estou falando aqui para a galera que, com todo respeito pela idade, mas que já é velho de guerra na igreja. Se você está nesse momento, se o seu coração hoje falta uma paixão, falta liga o sinal de alerta. Coloque isso diante de Deus. Fala, Deus, não deixa meu coração endurecer. Não deixa eu ficar como os filhos de Eli. Não deixa eu me tornar como os filhos de Eli.
não deixa eu me tornar muito mais um crítico da igreja do que um servo dentro da igreja. Não me deixe tornar alguém que, cara, em questão de tempo eu estou fora. Porque não vai fazer sentido. Não vai fazer sentido. Queria que você se levantasse para a gente orar. Eu sei que às vezes é uma palavra que gera um bum, né? Mas a ideia realmente é impactar vocês como Deus tem me impactado. E eu tenho sentido muito de Deus, ouvido muito de Deus para mim isso. Por que eu estou na igreja? E não é uma pergunta sobre salvação ou não. É uma pergunta, por que eu estou aqui domingo? Por que eu estou aqui na quinta? Por quê? Por que você vem de terça no discipular? Por que você ora? Essas perguntas me fizeram começar a questionar a minha relação com Ele. A rotina, ela é boa. Crie uma rotina de devocional. Crie uma rotina de orar. Crie rotina de jejum. Isso é bom, porque as rotinas fazem a gente não esquecer. Se todo dia, de manhã, às 7 horas da manhã, você para orar e ler a Bíblia, glória a Deus. Mas não transforme isso em algo tão mecânico que você leia. Portanto, lembre-se de onde caiu, arrependa-se, amém. Tá, fechou. O que você leu? Não sei. Não transforme nisso. Nosso Deus é um Deus soberano, um Deus de poder, um Deus que transforma, um Deus que pode todas as coisas. Um Deus que, como a gente leu, quem somos nós para que do alto você olhe para nós, Deus? Mas ainda assim Ele entregou o teu Filho por nós. Nosso Deus é um Deus que não precisava nos amar, mas nos amou. Isso tem que mover o nosso coração para um relacionamento íntimo, um relacionamento de amor, e não um relacionamento por tabela, não um relacionamento normal. Senhor, meu Deus e Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Pai. Deus, eu venho pedir, Pai, pedir ao Senhor, que assim como o Senhor tem falado ao meu coração, se existe em mim, se existe nos meus irmãos aqui, Pai, algo que tem tornado a nossa experiência de fé, o nosso relacionamento com o Senhor, algo rotineiro, algo que não tem mais profundidade, algo que não tem mais paixão, Pai, acende o alerta em cada coração aqui, que cada um aqui, Pai, possa perceber aonde isso começou, que cada um aqui possa entender aonde se iniciou essa sequidão, aonde se iniciou esse relacionamento seco, sem graça, insípido. Pai amado, que cada um possa entender, Pai, o que precisa fazer para que o seu relacionamento com o Senhor mude, e que haja de fato entrega, amor, haja paixão, haja aquilo que nos mova toda quinta, todo domingo, toda segunda, toda terça, todos os dias, caminhando de acordo com o teu chamado, com o teu propósito, Pai. Oh Deus, nos ajude, Pai, assim como o Senhor fala para a igreja de Éfeso: tenho, porém, contra vocês que vocês perderam o primeiro amor. Pai, que a gente se lembre daquele primeiro amor, que a gente se lembre daquilo que um dia o Senhor falou conosco, que a gente se lembre daquele primeiro dia que o Senhor ministrou aos nossos corações, daquela palavra que tocou nos nossos corações. A Tua palavra diz: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então, Pai, traz a memória hoje, traz a memória no caminho de casa, traz a memória amanhã, no final de semana, aqueles momentos, aqueles dias que muitas vezes a gente nem lembra, mas que o Senhor falou com a gente. Aquele louvor que a gente colocou e parecia que era o nosso nome ali. Aquela pregação que a gente ouviu e parecia que era o Senhor falando conosco. Aquela palavra que um dia eu abri na Bíblia e parecia que ela saltava aos meus olhos. Pai, que a gente se lembre disso. E isso inflame o nosso coração a ponto de querer buscar novamente e viver tudo isso, Pai amado. É isso que eu te peço nessa noite, Deus. Traz o nosso coração, nos leva novamente a esse primeiro amor, Pai. Em nome de Jesus, é o que eu oro. Amém e amém. A
Aplauda ao Senhor por essa palavra, amém? Eu havia conversado com o Cauê de a gente começar a falar alguns assuntos, né? Mas não entramos especificamente no que falar. E de verdade, irmãos, ele não me falou que iria pregar hoje, mas a minha próxima pregação seria de Apocalipse 2. Já está ali marcada, vim estudando ela, e interessante, eu não quero pregar, já estou acabando já, irmão. Só no versículo 5 de novo, Luiz. Deus é um Deus que, Ele não só aponta, irmãos, o nosso erro, Ele dá o caminho para a gente retornar. Porque o ser humano é assim, né? Ele aponta, tá bom, mas o que eu faço para resolver? Não sei também. Irmãos, quando você vai falar um problema, dá a solução também, por favor. Amém? Qual que é a solução para a gente crescer como igreja? Como mostre, irmão. Vamos juntos. Mas olha só que interessante. Primeiro, irmão, fazer as coisas para Deus não é o problema. É fazer sem amor. Foi isso que Deus nos ensinou aqui. Ter uma rotina não é o problema. É ter uma rotina sem amor. Amém? A Bíblia mesmo nos aconselha. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Então fazer não é o problema, perder o amor é que é. Mas se isso acontecer, e talvez nós estejamos nesse lugar, o caminho é, primeiro, lembrar, como o Cauê disse aqui, mas tem mais 2 segredos aqui que Deus dá. Eu quero rapidamente falar aqui, ó. O primeiro quer que eu fale no próximo capítulo, irmãos? Pode ser? Amém? Primeiro é lembrar de onde caiu, o que aconteceu, o que me fez esfriar esse amor. Depois, arrependa-se, irmão. Falar sobre, mas eu tenho que amar mais. O caminho para amar mais é se arrepender. O caminho de amar mais o Senhor é se arrepender a nossa frieza, a nosso automático, o nosso mecânico. É se arrepender, é falar, Senhor, perdoa. Meu corpo estava, mas meu espírito não estava. Meu corpo orou, mas eu dormi. Amém? O caminho é arrepender. E mais, irmãos, Jesus começa dizendo que Ele fazia muitas obras, certo? Só que esse final aqui nos revela que existem obras que Eles deixaram de fazer. Olha lá, faça as obras que praticava no princípio. Ele fazia obras, mas existiam coisas que eles deixaram de fazer. Então volte a praticar. Quer amar a Deus de novo? O que é que a gente tem que voltar a fazer? O aparente a gente está fazendo, mas o que a gente deixou de praticar, que a gente praticava no início. Talvez é o secreto, talvez é o louvor no rádio lá onde não tem YouTube, onde não tem irmãos olhando, é a gente chorando, borrando a maquiagem, é chorar, é clamar, é buscar. Volte a praticar, irmão. Lembra de onde caiu, arrependa-se e volte a praticar aquelas obras. Porque essas aqui, Deus já viu que talvez a gente perdeu o primeiro amor. Amém, meus irmãos? Vamos orar, agradecer a Deus por esse culto, que esta palavra seja cravada em nosso coração e o Senhor nos ajude. Ame ao Senhor acima de todas as coisas. Faça, mas faça com amor. Obrigado, Jesus, por esta palavra, por confirmar, Senhor, que nesta igreja há um só Espírito, Pai, que move, que direciona, Senhor, esta obra, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, porque o mesmo Espírito que fala ao meu coração, que dirige a minha vida, Pai, é o Espírito que dirige esta igreja, Pai, e tem dado palavra, Senhor, àqueles que ministram aqui neste altar, porque este altar é teu, Pai, esse altar é do Senhor. Que a palavra ministrada aqui produza o efeito a qual foi mandado, Pai. E nós possamos, Senhor, lembrar de onde caímos, possamos se arrepender, Jesus, e possamos voltar a praticar as boas obras do início, Pai. Não apenas aquelas que
aparentam que estamos te amando, não, mas as verdadeiras que provam e demonstram que nós realmente te amamos. Senhor, eu te peço, cada um que está aqui presente, a tua mão esteja sobre esses irmãos, Pai. Que o Senhor guarde eles agora no retorno da casa. Pai, eu te peço livramentos de assalto, livramentos do homem mau. Põe a mão, Senhor, sobre a condução. Que o Senhor leve em paz, debaixo da tua proteção. Honre, Pai, a fé do teu filho e da tua filha, que veio entregar, buscar a ti, amar ao Senhor acima de todas as coisas. Levem eles em paz, debaixo da tua proteção e potente mão. Aos enfermos, cure, renove, transforme, dê graça. Para a honra e glória do teu nome, nós te agradecemos por este culto, nesta noite, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito de Deus esteja sobre cada um de nós, não só hoje, mas para todos sempre, amando, amando, amando o Senhor. Todos nós vamos dizer: amém. Abraça o seu irmão, deseja a ele